Temos um problema sério e preciso da sua ajuda para resolvê-lo. Bem-vindo ao China Sem Censura. Eu sou Chris Chappell. Parece que todos os dias Estados Unidos da América e China ficam cada vez mais próximos de uma guerra. Ou, para meus espectadores fora dos Estados Unidos da América, se aproximam centímetro a centímetro disso. Se não é um vírus de origem totalmente desconhecida, são disparos na contínua guerra comercial entre Estados Unidos da América e China, ou o risco de tiros de verdade por causa de Taiwan. Eu venho alertando sobre o Partido Comunista Chinês há anos, mesmo antes de tudo isso acontecer. E não é que eu seja algum tipo de profeta. Os sinais estavam claros. Se você prestasse atenção, qualquer um com meio cérebro e olhos funcionando poderia ter dito: "Ei, o que é aquela escrita ali na parede?" O problema é que, por anos, mentiram para você sobre a China. A mensagem que você tem recebido da grande mídia e dos políticos é que a China está crescendo e que devemos trabalhar juntos para o bem de todos. Eles tinham o mesmo discurso de venda que uma joalheria que só vende anéis de diamante. Engajamento, engajamento, engajamento. Se fizermos a coisa certa com a China, eles farão a coisa certa conosco, mas isso é perigoso. O primeiro comando da capital é um valentão e valentões não recuam se você for legal com eles. Não é como se eles dissessem: "Ei, ele acabou de me dar o dinheiro do lanche sem eu pedir. Talvez eu devesse parar de pegar todo o dinheiro dele agora, porque seria rude pedir mais." Para o Partido Comunista Chinês, engajamento significa fraqueza dos Estados Unidos da América e torna a guerra mais provável, não menos. Mas essa não é a mensagem que recebemos. Por exemplo, aqui está um artigo de opinião recente no The New York Times, o jornal mais influente e prestigiado dos Estados Unidos. Ele afirma que o Partido Comunista Chinês não é uma ameaça e que a política dos Estados Unidos da América para a China está equivocada. Como evidência para essa afirmação, ele cita este artigo acadêmico publicado pela Massachusetts Institute of Technology Press. Chama-se "O que a China quer?" Afirma que a China é uma potência de status quo preocupada com a estabilidade do regime e continua mais voltada para dentro do que orientada para o exterior. A China não representa o tipo de ameaça militar que o senso comum afirma que ela representa. Como os autores chegaram a essa conclusão? Claramente, não foi usando meio cérebro ou buracos de olho funcionando. Eles acreditaram na palavra da mídia estatal chinesa. Deixe-me explicar isso de novo para você, porque é insano. O Partido Comunista Chinês instrui seus porta-vozes a dizerem que o primeiro comando da capital não é uma ameaça. Pesquisadores acreditam no que eles dizem e depois regurgitam essa mensagem em seus artigos, que são publicados pela Massachusetts Institute of Technology Press. E então esse artigo é citado em um artigo de opinião do New York Times, que algumas das pessoas mais influentes dos Estados Unidos vão ler e, com base nisso, formular políticas para a China. Esse é o pior telefone sem fio de todos os tempos. E é a única vez que você realmente gostaria que tivessem mudado a mensagem no caminho. Isso é simplesmente insano. Queria que essas pessoas tivessem visto China sem censura. Aí eu diria, isso é besteira. O primeiro comando da capital é um estado etnocêntrico, militarista e expansionista que está constantemente ameaçando todos os seus vizinhos e os Estados Unidos da América, cometendo genocídio e usando o estupro como forma de tortura. Sério, leiam o que está escrito em letras garrafais na parede, pessoal. Mas se você achava que era só poste ao New York Times, que não consegue acertar quando se trata do primeiro comando da capital, aqui está outro caso de uma série de citações enganosas, dando a vocês, o povo americano, uma visão muito diferente do que está acontecendo com a China. Após uma ligação entre Trump e Xi Jinping na semana passada, o Wall Street Journal divulgou este relatório. Após a ligação, Trump pediu ao Japão para pegar mais leve na defesa de Taiwan. Esta afirmação é factual. Não vou desmenti-la em 23 segundos. A nova primeira-ministra Sanai Takeichi disse que uma invasão chinesa de Taiwan seria uma ameaça à sobrevivência do Japão. Embora não tenha dito explicitamente, isso implica que o Japão precisaria responder militarmente. Se o Partido Comunista Chinês invadisse Taiwan e Trump pedisse para Takeichi moderar o discurso, ele estaria bajulando Xi Jinping e os Estados Unidos da América abandonariam Taiwan. Gatos e cachorros vivendo juntos e histeria em massa. Mas espere. Mas em que se baseia essa afirmação em fontes de terceira mão, como pessoas informadas sobre o assunto? Sim, então é mais um jogo de telefone sem fio. Não imaginava que brincadeiras de escola primária fossem tão centrais na faculdade de jornalismo.
Enquanto isso, a única fonte oficial do governo citada nominalmente, a porta-voz do primeiro-ministro japonês, nega isso categoricamente. Trump disse a Takaichi que o artigo incluía essa citação, mas praticamente a ignorou em favor de outra coisa. Muita análise baseada na ideia de que Trump está repreendendo o Japão por causa do que a China quer. Como essa é uma reportagem exclusiva do Wall Street Journal, muitos outros meios de comunicação copiaram a matéria, citando o Wall Street Journal. Mas, na verdade, tudo ainda vem das mesmas fontes anônimas de terceira mão. Outro funcionário do governo japonês negou a reportagem do Wall Street Journal. Olha, eu não estava na ligação, não sei o que foi dito e quer saber? O Wall Street Journal também não sabe. No máximo, conhecem interpretações de quem também não estava na ligação e ouviu de outros o que foi dito. É literalmente um jogo de telefone sem fio. Ela disse, então vamos ver o que sabemos que aconteceu depois da ligação. Os Estados Unidos e o Japão começaram a mover tropas e mísseis para a ilha Yonaguni, uma ilha japonesa que fica a apenas 70 milhas de Taiwan. Isso nos apresenta duas possibilidades. Você me diz qual acha mais provável possibilidade 1. Trump disse a Takaichi para pegar mais leve. E mesmo assim, ela não só ignorou Trump, como de alguma forma o convenceu a tomar a atitude incrivelmente provocativa de armar uma ilha japonesa próxima a Taiwan. Ou possibilidade 2. As fontes do Wall Street Journal estavam erradas. Vou deixar você decidir, mas vai ser útil lembrar do conceito da navalha de Occam, que diz: você acha que somos idiotas? Wall Street Journal. Shelley criou um termo muito bom para isso em um dos nossos boletins recentes no Substack. Ela chamou isso de distorção do Trump. A obsessão da mídia em pintar Trump de forma negativa dificulta enxergar o que realmente está acontecendo. Outro exemplo, agora do Washington Post. De volta ao primeiro mandato de Trump, Trump disse que poderia vetar uma legislação que visa proteger os direitos humanos em Hong Kong, porque o projeto de lei poderia afetar as negociações comerciais com a China. Essa legislação foi uma resposta aos enormes protestos em Hong Kong em 2019, nos quais estivemos presentes. Realmente me emocionou, principalmente por causa de todo o gás lacrimogênio. O Congresso aprovou a legislação quase por unanimidade. Quando vi a manchete do artigo do Washington Post, fiquei furioso. Como Trump pôde fazer isso? E então eu realmente li o artigo cujo título diz: Trump diz que vai vetar, mas a primeira frase do artigo muda para o presidente Trump sugeriu. E se você ler a citação real do Trump, ele nem sequer menciona um veto. Ele apenas comenta que espera que Hong Kong e Xi resolvam a situação. Não entendo como o Washington Post concluiu que Trump vetaria o projeto de lei com base nisso. O resto do artigo do Washington Post era só pessoas criticando Trump por ceder à China, exceto por uma citação de Marco Rubio, que disse que, pelo que entendeu, Trump iria sancionar o projeto de lei. 5 dias depois, Trump sancionou o projeto de lei. Ainda assim, muitos veículos de mídia repetiram a alegação infundada do Washington Post durante a semana. Ativistas de Hong Kong que conheço me procuraram em pânico por isso. E, mais uma vez, tudo isso era infundado. Mesmo assim, esse nada levou milhões a um ataque de ansiedade, ou, já que estavam em Hong Kong, centímetro a centímetro, os aproximou disso. Busco algo melhor no China Uncensored, ao contrário de muitos da grande mídia. Todos os dias conto a verdade sobre a China e o Partido Comunista Chinês da melhor forma possível. Infelizmente, não temos recursos ou financiamento como esses grandes veículos de mídia e estamos sob forte pressão financeira. O YouTube desmonetizou e aplicou shadow ban em nós. Nos últimos 2 meses, a situação piorou bastante. O Patreon mudou os termos deles e os patrocinadores em potencial continuam se afastando porque não querem ser expulsos do mercado chinês todo mês. A gente mal está conseguindo cobrir os custos de produzir o programa. Estou falando de equipe, eletricidade, equipamentos e por aí vai. Por isso criei meu próprio site, China Uncensored, televisão. Sou totalmente livre de pressões ou censura. Ninguém pode me censurar nem a você. Na animada comunidade de chat do meu site, só falta atrair mais pessoas para mantermos o programa.
Por favor, ajude e junte-se ao meu exército dos 50 centavos do China Uncensored, inscrevendo-se no meu site e apoiando minha equipe. Continue revelando o primeiro comando da capital e informando a verdade sobre a China, porque se o China Uncensored sair do ar, você já sabe que tipo de mídia restará. Este é o China Uncensored, televisão. Você pode acessar por este botão ou pelo link no comentário fixado. Com seu apoio, faremos grandes coisas juntos. Sou Chris Chappell, até a próxima.